gente falou bastante de front-end, back-end, full stack, talvez muita gente talvez nem saiba o que que é isso, o pessoal conhece desenvolvimento. Poderia falar assim, talvez em poucas palavras, o que que é esse tal do front-end, o que que ele faz, o que que é essa parte do back-end, e esse full também, o que que seria isso mais ou menos na sua visão? Boa. Então, gente, o front-end, ele é o cara que cuida da interface, né? Da interface entre você, que é o cliente que a gente chama, e as informações onde ficam armazenadas lá no banco de dados, por exemplo. Então, o que que a gente faz? O front-end é a forma que a gente tem de comunicar o que a gente quer fazer para o computador. É o que a gente falaria assim. Então, vamos supor, você está lá você entra no site do Google e você quer fazer uma pesquisa. Você coloca lá, eu quero pesquisar casa, por exemplo, casas. Então, o que que o front-end vai fazer no final das contas? Ele vai lidar com a parte visual daquele site do Google, ele vai colocar lá aquela barrinha de busca, ele vai colocar o botão de buscar, e ele que vai entender qual que é o input que você quer dar pro back-end no final das contas. Ele vai te perguntar assim, o que você quer pesquisar aqui? Aí você vai falar para ele assim, eu quero pesquisar casas. Então o front-end vai cuidar disso, ele vai pegar essa informação de casas e vai mandar para o back-end. O que é o back-end no final das contas? O back-end vai processar essa informação que foi enviada pelo usuário, que o front-end enviou para ele, e vai falar assim, o que eu quero fazer com isso aqui? Isso aqui é um campo de busca, ele me mandou um nome para eu buscar, então eu vou acessar o banco de dados e vou trazer para mim todas as informações que eu tenho relacionado com casas. Aí o back-end pegou essas informações, fez alguma coisa, ele pode, o back-end normalmente fica a regra de negócio, né? Então provavelmente ele ordenou, ele fez algumas operações internas dele lá e mandou de volta para o front-end. Aí o front e vai falar assim, front-end, todas as informações que eu tenho relacionada com casas são essas aqui, ó. Aí o front-end ele não pode simplesmente pegar aquele tanto de informação que ele pegou do back-end daquela forma, porque não tá bonito, não tá para um computador entender. Então, para a gente, nós, os clientes, né, vermos essa informação, então o front-end vai formatar. Então, ele vai fazer igual eu faço, ele deixa em formato de lista, ele bota lá para a gente qual que é o link que a gente tem que acessar aquela informação. Então, é basicamente isso. O front, ele cuida dessa parte visual, dessa interação, né, do que o usuário quer fazer no final das contas. O back-end ele cuida da parte do negócio, da empresa, então do sistema. Então ele vai falar, então eu preciso salvar uma informação no banco de dados, eu preciso deletar uma informação do banco de dados. Então o back-end vai fazer essa integração aí, tem esse papel. E o que é o full stack? O full stack ele sabe fazer as duas partes, ele atua tanto no front quanto no back. Normalmente ele é um cara um pouco mais generalista, né? Que ele não vai saber a fundo, né? Porque hoje em dia tem muitos conceitos muito a fundo, tanto na parte do front quanto na parte do back, mas ele vai saber fazer essa interface muito bem entre o front e o back. E assim, aí o pessoal provavelmente deve pensar, legal, front-end, back-end, mas quais tecnologias assim que pode usar ou quais são as mais usadas? Imagino que tem várias, né? Mas na sua opinião, quais são as mais usadas e primordiais, tanto no front quanto no back-end? Então, no front-end, a gente até as próprias linguagens de programação podem variar, podem não, variam em relação ao front e o back-end. Por quê? Hoje, para programar em front, vamos falar bem para a web, né? Porque o front ele é muito abrangente. O front ele pode ser, a gente pode usar o front-end para mobile, a gente pode usar o front para web, e a gente consegue, com a tecnologia de front, a gente consegue até fazer aplicativos para desktop também, como por exemplo o próprio Visual Code, né, que todo mundo usa, ele é um aplicativo usando JavaScript, né? Então é usada a tecnologia de front-end para fazer uma aplicação desktop. O que normalmente está contemplado no front-end? No front-end a gente tem normalmente o HTML, estou falando de web, né? O HTML, o CSS e o JavaScript. Essa é a base do front-end, do web. E o que o HTML... O HTML é como se ele fosse o esqueleto da página. Ele vai estruturar a página, ele vai falar assim, isso aqui é o título, isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um texto. Então, é isso que o HTML faz. O CSS, ele vai deixar bonito, porque o HTML puro, ele é muito feio, entendeu? Então, o CSS vai deixar ele bonito, vai dar uma cor, o CSS vai deixar uma coisa do lado da outra, o CSS vai deixar aquilo ali visualmente bonito. E fazer a organização também, né, da estrutura da página. Já o JavaScript vai dar um movimento pro seu site. Então, ele vai fazer as requisições, ele que vai ser responsável por falar para o back-end qual que é a informação que ele quer ou então que ele está enviando, ele que vai fazer, muitas vezes, sumir e aparecer alguma coisa na tela. Então, o JavaScript, ele que acaba dando esse movimento.
E a gente tem hoje várias tecnologias muito utilizadas no front-end, porque se você for fazer, você consegue fazer hoje um site com HTML, CSS e JavaScript, só que isso demanda muito tempo, né? Assim, não é uma coisa usual. Então a gente hoje tem bibliotecas e frameworks que ajudam muito a gente nesse processo, que as mais famosas, existem várias, mas as mais famosas hoje é o React, o Angular e o Vue. E eles, o que são, na verdade? Todos eles são baseados no JavaScript, então você vai acabar escrevendo JavaScript ali por trás também, claro que com as funções e operações de cada uma dessas tecnologias, mas elas vão te auxiliar, eles vão te dar mais velocidade para produzir. Qual delas escolher, isso depende muito de acordo com a empresa, com a sua necessidade, porque a gente sabe que em computação não existe bala de prata, né? A gente tem que entender a necessidade, né? E trabalhar nisso. No final das contas, isso tudo é uma ferramenta que a gente tem. Agora, do lado do back-end, eu não sou muito especialista nisso, mas eu sei que existem várias tecnologias. Inclusive, o próprio JavaScript, a gente pode programar em JavaScript para o lado do back-end, que existe o Node. Mas algumas linguagens famosas de back-end que a gente tem aí, por exemplo, é o Java, o PHP, é o Python. Então, essa parte mais do back-end vai ser mais relacionado a isso. Então, a fazer aquele, como eu tinha explicado antes, né, a fazer a operação mais que não é visual, né, simplesmente processamento de dados e regras de negócio.